Querido irmão, querida irmã, seja bem-vindo à leitura bíblica diária. Hoje é dia 14 de agosto de 2020 e nós iniciamos este devocional em nome do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu sou o pastor Nathaniel César Knebel, pastor da Comunidade Evangélica Luterana Paz de Santiago, Rio Grande do Sul, e te convido a permanecer comigo por alguns minutos para que possamos ouvir a palavra, nela refletir, para que a nossa fé seja fortalecida e a nossa comunhão com Deus também aumentada. Compartilho com os irmãos o relato de Atos dos Apóstolos, capítulo 14, os versículos 19 a 28, onde nós lemos assim: Alguns judeus que tinham vindo das cidades de Antioquia e de Icônio conseguiram o apoio da multidão, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, porque pensavam que ele tinha morrido. Mas quando os cristãos se ajuntaram em volta dele, ele se levantou e entrou na cidade de novo. E no dia seguinte, Paulo e Barnabé partiram para a cidade de Derbe. Paulo e Barnabé anunciaram o evangelho em Derbe, e muitos moradores daquela cidade se tornaram seguidores de Jesus. Depois voltaram para as cidades de Listra, Icônio e Antioquia da Pisídia. Eles animavam os cristãos e lhes davam coragem para ficarem firmes na fé. E também ensinavam que era preciso passar por muitos sofrimentos para poder entrar no reino de Deus. Em cada igreja, os apóstolos escolhiam presbíteros, eles oravam, jejuavam e entregavam os presbíteros à proteção do Senhor, em quem estes haviam crido. Então Paulo e Barnabé atravessaram o distrito da Pisídia e chegaram até a província da Panfilha. Anunciaram a palavra em Perge e depois foram para o porto da Atália. Dali foram de navio para Antioquia da Síria, onde eles haviam sido entregues aos cuidados de Deus para o trabalho que agora estavam terminando. Quando chegaram lá, reuniram as pessoas da igreja e contaram tudo o que Deus havia feito por meio deles e contaram como ele tinha aberto o caminho para que os não-judeus também crescem. E ficaram muito tempo ali com os seguidores de Jesus. Queridos irmãos, queridas irmãs, o apóstolo Paulo e Barnabé, eles estão fazendo o trabalho missionário, é uma viagem missionária, onde eles vão de cidade em cidade despertar pessoas à fé, por meio da pregação do Evangelho, por meio da ação do Espírito Santo. E assim eles estão em Listra, e nesta cidade o apóstolo Paulo havia curado pessoas e também eles haviam pregado a mensagem da salvação. Mas aqueles pessoas daquela cidade, juntamente com judeus que tinham vindo da Antioquia e de Icônio, começaram a perseguir o apóstolo Paulo, assim como Paulo já havia sido perseguido em outros momentos. Eles o perseguiram e o apedrejaram, ao ponto de acharem que ele estava morto. Então, o arrastaram para fora da cidade. No entanto, os cristãos que haviam sido convertidos ao cristianismo pelo trabalho do apóstolo Paulo e Barnabé, eles se reuniram em torno do apóstolo e então ele se levantou e voltou para a cidade, e também no dia seguinte eles foram até a cidade de Derbe para lá também anunciar o evangelho, onde o relato diz que muitos moradores daquela cidade se tornaram seguidores de Jesus. Mais uma vez, o apóstolo Paulo e Barnabé desenvolvem, ensinam e explicam tudo o que Deus fez para libertar o ser humano do pecado, da morte e da condenação ao inferno. Falando do plano de Deus de enviar o seu Filho Jesus, depois de enviado de Jesus nascer da Virgem Maria, ele iniciar o seu ministério, ao final do seu ministério, onde ele curou, fez milagres, ensinou, ele deu a sua vida, morrendo na cruz, sendo crucificado, e com o seu derramar do sangue em nosso favor,
ele nos libertou por meio de sua morte e de nossa morte. Nos libertou do nosso pecado e nos assegurou de que a sua morte também é para que nós não sejamos condenados ao castigo do inferno, mas que nós, por meio da fé neste Jesus que se doou por nós, pudéssemos então ter uma nova vida de perdão, de paz, de comunhão, tanto com Deus quanto na relação humana, e podermos, ao final desta jornada, participar da nova vida, do banquete celestial no céu, que Deus irá dar a todos aqueles que creram e receberam a sua salvação. Bom, então o apóstolo Paulo e Barnabé fizeram esse belíssimo trabalho também em Derbe, proclamaram o evangelho e muitas pessoas se tornaram cristãs. O Espírito Santo pôde atuar por meio do ensino, por meio da pregação, e assim as pessoas creram. Depois, o apóstolo Paulo, então, eles retornam para as cidades de Listra, Icônio e Antioquia da Pisídia, onde lá eles animam os cristãos para que eles permaneçam firmes na fé. E por que isso? Porque, como nós vimos, os cristãos eram perseguidos. Os cristãos, eles haviam abandonado o culto pagão, a adoração a muitos deuses, a uma idolatria muito grande, e nessa nova vida eles eram perseguidos, porque eles se afastaram de um culto que eles praticavam anteriormente. E isso lhes causava perseguição, ódio, inclusive morte, assim como até o próprio apóstolo Paulo quase foi morto, conforme o nosso relato, por alguns judeus e também por pessoas que não reconheceram, não aceitaram a mensagem da salvação lá na cidade de Listra. Então, o apóstolo os anima e dizendo que era necessário passar por muitos sofrimentos para poder entrar no reino de Deus. Por que isso? Porque poderia acontecer dessas pessoas que se tornaram cristãs, por causa de perseguições, abandonarem novamente a fé. E quem abandona a fé, ele não vai entrar no reino dos céus. Ele não vai herdar a vida eterna. Então o apóstolo Paulo os anima e encoraja para que aconteça o que acontecer, perseguição, ódio, desavenças familiares, sejam lá quais forem os problemas, que eles permanecessem firmes na fé que eles haviam no Cristo que eles haviam recebido, na salvação que eles haviam recebido, para que assim eles pudessem receber a vida eterna. E outro trabalho bonito também e importante do apóstolo Paulo é de que nas cidades onde ele pregava o evangelho, as pessoas se tornavam cristãs, formavam as comunidades, o apóstolo também escolhia pessoas para serem presbíteros, líderes, guias espirituais daquelas comunidades, cuidadores dos cristãos. E então o apóstolo, ele orava com aqueles presbíteros, jejuava com eles e dava a bênção do Senhor, para que todos pudessem os reconhecer como presbíteros e como líderes sobre aquela comunidade. O apóstolo Paulo foi seguindo, juntamente com Barnabé, para mais cidades, conforme diz o nosso texto, e ao final desta viagem, desta rota que havia sido estabelecida para esse trabalho missionário, e então eles voltam para Antioquia da Síria, de onde eles haviam sido enviados para este trabalho. E é legal, importante que quando eles retornam, aqueles irmãos que estavam lá os receberam e ouviram ouviram os relatos do apóstolo Paulo e Barnabé, os relatos deste trabalho, desta viagem missionária, da evangelização, a maneira como as pessoas recebiam a mensagem, a maneira como elas criam. Então isso deixou aquela comunidade animada, entusiasmada e feliz. Certamente muitos fatos pitorescos também foram contados, como este, onde o apóstolo Paulo foi apedrejado. Certamente foi um momento muito tenso de sua viagem, onde aqueles servos de Deus que fazem o bem,
que levam vida para onde há morte e a condenação, esses também são perseguidos e também são mortos, como a história nos mostra, que muitos pastores, muitos padres, muitos líderes religiosos foram mortos por professar e viver a sua fé. E assim, queridos irmãos, então, este foi o trabalho, e uma das coisas que o apóstolo Paulo deixa registrado é de que nessa viagem Deus tinha aberto o caminho para que não-judeus também crescem. O apóstolo Paulo era judeu e inicialmente ele era perseguidor de cristãos, e agora ele vai para o mundo dos não-judeus, dos gentios, e anuncia o evangelho. E estas pessoas conhecem a Cristo e o Espírito Santo opera neles a fé e eles se tornam cristãos, se tornam seguidores de Cristo e o principal, o mais importante, se tornam herdeiros das bênçãos que Cristo conquistou com sua morte e ressurreição, se tornam herdeiros da vida eterna. Amados, a caminhada do povo de Deus, ela é marcada por momentos difíceis, mas é marcado pela missão, é marcado pela evangelização em meio ao mundo hostil, em meio ao mundo que despreza guias espirituais, que despreza pastores, padres, religiosos, que despreza cristãos. Mas a missão continua. Deus a confiou às nossas frágeis mãos para que nós pudéssemos participar desse trabalho tão maravilhoso de Deus, que é levar o povo de volta à presença do Pai, levar o povo de volta à casa do Pai, de onde eles haviam saído por causa do pecado. Assim, nós continuamos a nossa evangelização, continuamos pregando o amor de Cristo, continuamos levando vida para onde há morte, continuamos levando a ressurreição de Cristo para onde havia condenação ao inferno. Continuamos levando consolo e esperança onde há tristeza, desespero e sofrimento. Amados, que Deus possa continuar nos abençoando nesta sublime missão de tornar o amor de Deus palpável, sentido e aquecendo corações humanos que passam a viver uma vida de comunhão com Deus e também de comprometimento de amor com o semelhante e em suas necessidades. Vamos falar com Deus em oração. Amado Pai, te louvamos pelo privilégio que tu nos deste de ouvirmos a tua palavra e nela refletirmos para nosso conforto e orientação. Como foi difícil para o apóstolo Paulo e Barnabé este trabalho, quanta perseguição e resistência, mas ao mesmo tempo como foi gratificante ver tantas pessoas serem trazidas à fé e serem transformadas de inimigas em amigas de Deus. Obrigado, Senhor, por esta palavra que conforta, que vivifica e que nos traz salvação. Senhor, nós fazemos parte deste povo que foi alcançado pela pregação do Evangelho, deste povo que recebeu o dom da fé, e por meio desta fé se tornou herdeiro de todas as bênçãos do Pai Celestial. Obrigado, Senhor, e te pedimos, abençoe este trabalho, para que esta maravilhosa missão possa continuar acontecendo, pessoas sendo consoladas, pessoas sendo libertadas do pecado, do inferno e de todos os sofrimentos presentes e eternos. Continue nos abençoando para que esta mensagem seja recebido por corações acolhedores do teu amor, corações que sentem o peso do pecado e o castigo da morte e assim acolhem a mensagem da vida e da salvação, onde uma esperança viva se faz presente naqueles que creem. Abençoa, Senhor, o trabalho de nossa igreja, a proclamação nesse tempo de pandemia, tempo tão difícil de fazer a mensagem chegar aos corações. Esteja com, Senhor, abençoando as pessoas que estão enfrentando a Covid-19, cure-as e principalmente leve-as a reconhecer o teu cuidado em meio a tanta
insegurança, a tua presença em meio a tanto medo e a tanto desprezo da tua palavra. Seja, Senhor, com o trabalho de todas as comunidades, a atuação de todos os pastores e de todos os cristãos que neste final de semana estarão participando dos cultos, estarão te louvando, estarão recebendo o teu corpo e o teu sangue. Anima-nos, Senhor, e encoraja-nos para que, firmes na fé, possamos alcançar a vida eterna. Oramos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Deus te abençoe e nos encontramos amanhã em nosso culto.